E aí, novas imagens ao vivo mostrando o presidente, acabou de trocar um abraço com Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, fazendo agora a caminhada de volta. Pelo menos é o que a gente imagina. E a gente consegue ouvir o ministro Barroso agora? O plenário do Supremo, além dos erros de ortografia nas inscrições ofensivas, que chama a atenção, a barbárie, a selvageria, a que ponto a condição humana é capaz de descer pela intolerância, pela incapacidade de conviver com os resultados da democracia. O STF vai punir esses atos golpistas de que forma, ministro? Na forma da lei, na forma da Constituição, da lei e do devido processo legal, mas com o rigor que se deve aplicar. Eu faço parte de uma geração que lutou muito pela democracia para que um pequeno grupo minoritário de irresponsáveis procure derrubá-la. Ministro, e aqui preciso dizer que o país precisa ser governado para todos. Portanto, para os que votaram no presidente e para os que não votaram no presidente. Eles são apenas os terroristas. Todos os demais são pessoas que devem ser incorporadas à cidadania. Que representa esse gesto? Houve falha do governo. Era melhor ter tirado o pessoal da porta do quartel antes? Olha, a parte de segurança pública e de logística não me pertence e acho que não é hora de atirar pedras. Acho que é hora de recolhê-las e reconstruir o Brasil. O que representa esse gesto aqui, ministro? Acho que representa a pluralidade que esteve presente na reunião de todos os governadores, representa um país que precisa se reerguer depois de um momento extremamente destrutivo que nos envergonhou perante o mundo. Pessoas que se apresentam como patriotas e envergonham a pátria e pessoas que se apresentam em nome de Deus e que evidentemente não merecem o reino dos céus. Ministra, a gente está aqui, o ex-presidente Bolsonaro. Retomada, ser reconstruída. A ministra Rosa Weber, que é a nossa presidente, está empenhada em que no dia 1º de fevereiro, reabertura do ano judiciário, se possa ter uma sessão no plenário normal do Supremo reconstruído, Ministro, se Deus quiser. A gente está ao vivo aqui na Globo News. Bolsonaro contribuíram, as ofensas do ex-presidente Bolsonaro contribuíram para esse cenário, o senhor acha? Olha, eu não acho que é hora de fazer análise política nem de jogar pedras. Como eu falei, é hora de nós recolhermos as pedras que foram atiradas e reconstruirmos um país que foi moralmente devastado por uma pequena quantidade de pessoas, muito pequena. E, portanto, o terrorismo não é a cara do Brasil. A cara do Brasil é situação, oposição, como deve ser a vida, mas com respeito. É possível divergir com respeito e consideração e recuperar a civilidade do país. E acho que esse encontro hoje representa um reencontro com a civilidade, governadores de todos os partidos unidos pelo bem do Brasil, unidos na divergência porque a vida é plural, mas nós temos objetivos comuns a realizar pelo Brasil, estão todos na Constituição. O que o presidente Lula disse aos senhores ali no plenário do Supremo? Perdão? O que o presidente Lula disse aos senhores ali no plenário do Supremo? O presidente lamentou, como qualquer pessoa de bem haveria de lamentar, o tipo de depredação, de barbárie que aconteceu aqui no Supremo. Até o Cristo, essa gente que fala em Deus, arrancou da parede e jogou no chão. Ministro, é doloroso ver o plenário presidente Bolsonaro. Perdão? É doloroso ver o plenário desse jeito? É muito doloroso, simbolicamente doloroso. Mas a vida é feita de recomeços e, portanto, o Supremo vai reconstruir e Qual a recomeçar. responsabilidade do ex-presidente Bolsonaro com esse fato? Não cabe a mim fazer esse tipo de juízo político. Eu, nesse momento, nós, a presidente Rosa Weber, que só não está aqui porque foi engolfada pela multidão, e é ela que fala em nome do Supremo, nesse momento nós estamos preocupados em reconstruir e não em atirar pedras no passado. Mas a reconstrução passa pela punição rigorosa dos terroristas que fizeram isso. Eles vão ser esses atos antidemocráticos no inquérito? Perdão? Vão ser incluídos no inquérito dos atos? Quem conduz o inquérito é o ministro Alexandre de Moraes e, portanto, essa pergunta deve ser dirigida a ele. Houve erro, houve crime de alguma autoridade? O governo do Distrito Federal falhou em algum ponto? Qual é a sua avaliação diante do Senado que foi feito agora? Bom, para acontecer o que aconteceu, erro certamente ocorreu. Quem deve ser responsabilizado não é o meu papel, pelo menos nesse momento, apontar o dedo. Mas certamente houve erros e Na pergunta de Tainá Farfão, o ministro reconhecendo que houve erros. Envergonham
Voltamos com o ministro. Esses atos abalam a democracia? Abalam a democracia? Eu acho que agora prossegue falando o ministro. Durante as tempestades. E acho que nós estamos nos saindo muito bem dessa história e essa gente vai ser empurrada para a margem da história rapidamente e nós vamos ter um país plural, com situação, com oposição, como a vida deve ser, mas plural, em que as pessoas divergem com respeito e consideração pelas outras. O que eu acho que nós estamos precisando viver no Brasil, e eu espero que esse momento seja um símbolo, é a volta da civilidade. A volta da capacidade das pessoas sentarem na mesa e colocarem os seus argumentos sem se ofenderem, sem se agredirem e que prevaleçam as melhores ideias. Ministro, uma das principais pichações aqui no STF... Ministro, aqui. Eu quero fugir de vocês. Ministro, uma das principais atos de vandalismo e mais presentes aqui no STF foi a pichação Perdeu o Mané. Você se arrepende de ter falado essa frase em algum medida? Eu me arrependo mesmo porque eu perdeu o Mané com L ali. Isso sim é de lascar, viu? Aí está o ministro Luiz Roberto Barroso já deixando o que restou do prédio do Supremo Tribunal Federal. Ele extremamente cuidadoso com as palavras, não querendo apontar culpados, mas depois da pergunta da nossa repórter Tana Farfan, ele afirma: erros aconteceram, alguma coisa errada aconteceu, mas não quis levantar culpados pelos atos que, segundo ele, feitos por patriotas que envergonharam o país, feitos por cristãos que não merecem o reino dos céus, atos feitos por uma pequena quantidade de pessoas, exatamente como disse o presidente Lula, uma pequena minoria, um bando de vândalos, de bandidos.